Oi, Somos a dupla Rai e Tec, e estaremos com vocês em mais uma aula. de Português Instrumental. O tema da aula de hoje é correspondência comercial. Nunca escrevi uma carta para ninguém, ó. Ei, Rai, como é isso aí? É carta para empresa? Não só para empresas, Tec, mas quem trabalha no setor público também lida com esse tipo de texto, praticamente todos os dias. Os professores vão nos ensinar um pouco das características de vários tipos de correspondências, como a carta comercial, o ofício, a ata e o requerimento. Ixi, ofício tem a ver com oficial, é? Tem sim, Tec. Mas, gente, bora começar essa aula antes que ele me faça outras perguntas difíceis? Passa a bola para os professores. Anotem aí as dúvidas e enviem perguntas no chat, que daqui a pouquinho a gente está de volta para falar com vocês. Boa aula, pessoal! Então, olá! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 3. Como foi dito aí no vídeo, nós vamos falar sobre redação comercial, redação técnica, né, e oficial. Então, nós vamos ver como é que se elabora determinados documentos, né? Para que servem eles? Relatório, ofício, memorando, esses tipos de documentos que alguns, né, não são do nosso cotidiano, né? Mas quando vocês estiverem atuando como técnicos em cooperativismo, vocês terão oportunidade de utilizar e de receber esses documentos, não é isso, professora Grace? É isso mesmo, professora. Boa tarde, aluno. Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de português instrumental. Então, como vocês já perceberam, hoje nós vamos tratar a respeito da redação dos documentos oficiais. Vamos ver as normas, os formatos, os pronomes de tratamento, quando encaminhar especificamente, para quem encaminhar, quem endereçar e é isso. E para isso, para exemplificar, né, a utilização desses documentos, nós vamos assistir agora um vídeo para exemplificar, esclarecer melhor esses exemplos e depois nós voltamos, tá bom? Olá, tudo bom? Falarmos em escrita, para alguns pode parecer meio incômodo por alguma experiência ruim que pode ter acontecido. Porém, a escrita é fundamental para nós que usamos ela para nos comunicar e nos fazer entender. Acompanhe agora algumas situações e perceba que há vários tipos de redação. Olha só. Mas e aí, vai passar lá no bar mais tarde hoje? Ah não, a Arineide mandou fazer relatório hoje. Olá, bom dia, como é que passou a noite? Nem me fala. Terrível. Eu tive pesadelo com esse relatório a noite toda. Eu também tenho que resolver uma coisa assim. Tenho que chamar o motorista para levar um memorando lá na administração e ainda um ofício. Ele tem que levar na Secretaria de Fazenda. Viu só quantos tipos diferentes? Para saber mais, acompanhe agora a nossa teleaula e bons estudos. Então, escrever exige um pouquinho de esforço e dedicação. E é com a prática, com o exercício, que a gente vai melhorando. Por exemplo, quando vocês começaram a andar de bicicleta, tenho certeza que não foi saindo já de primeira, sem as rodinhas, né? Não, foi todo um processo. O pai ou a mãe que segurava, ajudava, auxiliava no equilíbrio da bicicleta. Depois, né, tira uma rodinha e tal, e aí vai tentando, até você depois, então, conseguir caminhar sem ajuda, né? Pedalar sem ajuda. E aí já se aventurou a pedalar sem uma das mãos e tudo mais. Então, é tudo um processo. Assim também a escrita. Você começa lá nesse processo, ainda sentindo algumas dificuldades,
E aí vai melhorando com o tempo, né? O professor vai orientando, você vai praticando. Não tá bom? Refaz, arruma e assim vai. Então, o processo de escrita é assim, gente. Como qualquer outra atividade na vida da gente, a gente vai aprimorando, melhorando com a prática, com o exercício. Então, vamos conferir, então, o que é redação comercial. Então, redação comercial é o texto que se caracteriza pela impessoalidade. Então, geralmente, você vai escrever o texto em terceira pessoa. E impessoal, porque não cabe nesse tipo de texto falar dos seus sentimentos, das suas emoções, porque normalmente você está escrevendo o texto em nome da empresa, né, ou da instituição que você trabalha. Ela é caracterizada ainda pelo uso da norma padrão da linguagem, né? Tem que obedecer às normas gramaticais, pela clareza, pela concisão. O que seria concisão? É falar, usar poucas palavras, né? Ser objetivo, ser conciso, em poucas palavras você dizer o que você tem para dizer. Então, em vez de ficar dando voltas, enrolando, você vai direto ao assunto, direto ao ponto. Isso é ser conciso. A formalidade, como é um tipo de documento, exige uma certa formalidade, com o uso de pronomes, de tratamento, que nós vamos ver a seguir. Uniformidade, cada documento desse tem um modelo, um padrão que deve ser seguido. Então não é assim, eu quero escrever desse jeito. Não, tem um modelo, tem um padrão e você deve escrever seu texto dentro desse modelo. Em empresas privadas, a redação comercial é utilizada na elaboração de cartas, requerimentos, atas, circulares, declarações, memorandos, ofícios, relatórios, convites e documentos em geral. Então, essas são as utilizações dos documentos. Nós vamos estudar cada um deles, tá? Vamos ver um pouquinho das qualidades agora que os documentos devem ter. Não é mesmo, professora Grace? Sim, professora. Os documentos devem ter clareza, porque o texto não pode deixar dúvidas ao leitor. Eles também devem ter coerência. A informação contida não se contradiz. Nós falamos sobre isso na última aula, né? A não contradição. E o texto deve ser adequado. O texto deve estar bem organizado e dentro da estrutura do gênero textual. O texto deve passar por uma correção. Todos devemos reescrever o texto. Use a linguagem impessoal, ou seja, não use de sentimentalismo. Escreva com simplicidade, mas observando a norma padrão da língua. Eu observo muito isso nos textos oficiais aí que circulam. O pessoal acaba fazendo um pouco de drama para tentar persuadir. A gente precisa ser o mais impessoal possível. Objetividade. Vá direto ao assunto, sem fazer rodeios dispensáveis. E concisão. Evite repetições e informações desnecessárias ou introduções e conclusões vazias. Tem gente que acha, né, que para escrever bem tem que escrever difícil. Você tem que escrever com correção gramatical, obedecendo às normas gramaticais, as concordância, regência, ortografia. Mas isso não quer dizer que você tem que escrever difícil. Tem que usar palavras, né, pouco conhecidas. Então, é um engano, né, quem pensa que para escrever bem tem que escrever palavras difíceis. Não é isso. Porque se você utiliza palavras difíceis, palavras pouco utilizadas, que o seu leitor não conhece, a sua comunicação vai sofrer prejuízo, porque você vai correr o risco de não ser entendido. E não vai ser essa a proposta, né, da troca, da correspondência, da documentação. Você está escrevendo um documento, mandando um documento, por um objetivo. Você quer uma resposta, você quer um retorno. E para que isso aconteça, é necessário que o seu texto tenha todas essas qualidades que a professora Grace falou, né? Para que haja comunicação, para que haja a resposta esperada. Então, vamos agora ver os pronomes de tratamento e vocativos que devem ser utilizados nesses documentos. Então, assim, dependendo para quem você está enviando, né, de quem é o seu interlocutor, quem é o seu destinatário, aí você vai selecionar, utilizar um determinado pronome de tratamento. Por exemplo,
Se você está escrevendo um documento para o presidente da República, para o vice-presidente, para os ministros de Estado, governadores e vice-governador, oficiais generais das Forças Armadas, embaixadores, secretários executivos de ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial, assim como para secretários de Estado do governo estadual e para os prefeitos, o pronome adequado é Vossa Excelência. Então, lá no documento que você estiver redigindo, a forma adequada de se dirigir a estas autoridades é utilizando o pronome de tratamento Vossa Excelência. Para todos eles, tá? Agora vamos ver qual é o pronome adequado para autoridades do Poder Legislativo. Vou especificar quem são essas autoridades do Poder Legislativo. Os deputados federais, senadores, ministros do Tribunal de Contas, deputado estadual e distrital, conselheiros dos tribunais de contas estaduais, presidentes das câmaras e câmaras municipais legislativas. Então, os representantes desses poderes também vão ser tratados por Vossa Excelência. Há autoridades do poder agora do judiciário, nós falamos do executivo, legislativo, agora do judiciário. Então, se você estiver redigindo um documento para os ministros dos tribunais superiores, para os membros de tribunais, juízes e auditores, também você vai usar Vossa Excelência. Agora, o vocativo que é aquele termo que vai aparecer lá no início da escrita do texto, que você utiliza, né, emprega nas comunicações dirigidas aos chefes de poder, vai ser Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo. Então, lá no começo do texto, né, vem esse vocativo. Depois que você identificou para Vossa Excelência, o prefeito, aí coloca lá o nome do prefeito, aí logo depois vem o vocativo. Então, você vai colocar Excelentíssimo Senhor, aí, prefeito da cidade tal, ou Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Então, primeiramente, a palavra Excelentíssimo e logo em seguida, Excelentíssimo Senhor, né, junto, e logo em seguida o cargo que a pessoa ocupa, tá? Para as demais autoridades, você vai utilizar somente a palavra Senhor, né? Por exemplo, seguido do cargo, ó, senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Então, são tratados com vocativo senhor, seguido do cargo. Somente excelência para quem mesmo? Para os chefes do poder, tá? Como o presidente da República, do Conselho, do Supremo e tudo mais. Aí vamos lá. Pronomes de tratamento e vocativo. Agora nós vamos ver outras autoridades que têm um pronome de tratamento específico para eles. Por exemplo, autoridades máximas de universidade são tratadas por reitor, né? Então, o pronome de tratamento vai ser Vossa Magnificência e o vocativo Magnífico Reitor. Por exemplo, o IFRO entra na mesma regrinha das universidades, né? É um instituto federal, mas segue a mesma regrinha das universidades. Então, o reitor, né, do IFRO, que é a autoridade máxima, se chama Uberlando. Então, magnífico reitor Uberlando. Então, esse é o pronome de tratamento adequado. Algumas autoridades religiosas também têm um pronome específico. Por exemplo, o Papa vai ser tratado por Vossa Santidade e o vocatíssimo Santíssimo Padre. O Cardeal, Vossa Eminência ou Reverendíssima, e o Senhor Cardeal ou Eminentíssimo Reverendíssimo Cardeal. Algumas outras autoridades religiosas, bispos e arcebispos, são tratados de Vossa Excelência Reverendíssima ou e vocativo Excelentíssimo ou Reverendíssimo. Os monsenhores, cônegos superiores religiosos, Reverendíssima ou Vossa Senhoria, ou Reverendíssimo cônego como vocativo. Para os sacerdotes, né, para o padre, ou clérigos e demais religiosos, Vossa Reverência ou o vocativo Reverendíssimo Padre. Bom, e para não ter dúvida, gente, a palavra doutor não é
pronome de tratamento, não é forma de tratamento. Embora algumas pessoas utilizem essa palavra com essa finalidade, mas não é. A palavra doutor, eu já vi muita gente, né? Encontra o deputado na rua, ô doutor! Encontra um vereador na rua, ô doutor! Tem costume de falar isso para os políticos, né? Mas não é, a forma adequada, porque doutor é um título acadêmico. Então, ele é um título que é alcançado. Primeiro a pessoa faz a faculdade, né, a graduação, depois ela faz a especialização ou mestrado e depois o doutorado. E aí sim ela recebe o título acadêmico de doutor. Então, nós devemos evitar usá-lo indiscriminadamente. Agora, é costume utilizar a palavra doutor para designar os bacharéis, né, as pessoas formadas em direito e medicina. Então, isso aí foi convencionado, né, a utilização, e aí você pode utilizar. Mesmo que esse doutor, que essa pessoa, né, formada, esse bacharel em direito ou medicina, não tem o título acadêmico de doutor, mas foi convencionado. Nos demais casos, o tratamento senhor confere a formalidade exigida nas comunicações, ok? Bom, e o que é carta comercial? Vamos começar vendo agora os gêneros textuais utilizados, né, na redação comercial. Então, a carta comercial é a primeira delas. É toda espécie de correspondência trocada por motivo de negócios, seja ela proveniente de profissionais liberais, da indústria, do comércio, de bancos, de instituições financeiras, seja de particulares, seja de uma cooperativa, né? Então, pode emitir uma carta comercial, que tem para o valor da iniciativa privada a mesma função de comunicação geral que o ofício possui para o setor público. Então, a carta comercial, ela equivale ao ofício. A diferença, a estrutura, a forma, né, a estrutura é a mesma. A diferença é que o ofício só é emitido por órgãos públicos e a carta comercial por instituições, financeiras, privadas, bancos, né, por particulares. Então, a diferença é essa. Quais são os componentes da carta comercial? Esses aqui que nós vamos ver agora. Primeira coisa, lá no alto da página, centralizado, tem o timbre da empresa, né? E depois, nós temos o local e a data, o destinatário, que é identificado por aquele pronome de tratamento que eu falei, né? Para quem você está enviando esse documento, a carta. Depois, o vocativo, que nós acabamos de ver também, identificando também retomando ou falando, né, com a pessoa para quem você está mandando o texto. Aí o texto da carta e o fecho. O fecho é uma palavrinha que encerra o documento, né, que depois já nós vamos ver que palavrinhas são essas. Tem duas mais utilizadas. E por último, a assinatura de quem está enviando esse documento. Então, tome nota. Algumas observações importantes na hora de elaborar os documentos. Nome do mês é sempre com letra minúscula, tá? Não tem necessidade de utilizar a primeira letra do nome do mês em maiúsculo se ele não estiver no início da frase, né? Então, por exemplo, Porto Velho, hoje são 16, né? 16 de agosto. Esse A de agosto tem que estar minúsculo. Não tem necessidade de estar maiúsculo. Guardem aí os nomes dos meses em maiúsculo para o inglês, né? No inglês é assim, mas em português não, tá? Então, quando estiverem escrevendo o nome do mês, na data lá dos documentos, sempre com a letra minúscula. E após o ano, deve-se usar o ponto final. Não esquecer disso. Terminou de colocar o ano, põe o ponto final. A preposição para não é mais utilizada antes do nome do destinatário. Então, antigamente costumava-se colocar lá, para o excelentíssimo senhor fulano de tal. Não precisa mais colocar esse para, já coloca excelentíssimo senhor fulano de tal, tá?
Os parágrafos, eles não precisam ser marcados pelo tabulador, podem ser indicados simplesmente pelo espaço duplo entre as linhas. Esse item aqui, gente, alguns manuais, eles, de empresas específicas, né? Porque apesar de nós termos o manual de redação da Presidência da República, que é a norma que normalmente as pessoas utilizam como referência para escrever os documentos, algumas empresas criam seus próprios manuais. Aí, assim, o formato do texto, a estrutura do texto não muda, mas às vezes muda a questão de formatação, o tamanho da margem, ou a questão aqui do parágrafo, que pode ser que uma empresa, não, tem que ter a tabulação, aquele recuo, né, do parágrafo de 3 dedinhos, assim, da margem, ou de 2 dedinhos, mas tem outros não, não precisa, pode colocar tudo na margem esquerda e aí só dá um espaço de um parágrafo para o outro para marcar o parágrafo. Então, isso aí pode variar um pouquinho, tá bom? E também o endereçamento no envelope. Ele também, o endereçamento, desculpa, dentro do texto, da redação. Então, às vezes, na carta comercial lá em cima, utilizava-se o endereço, né? Logo depois da data, antes de começar o texto, tinha um endereço. Identificava-se o destinatário e colocando o endereço. Mas como o endereçamento ele já aparece no envelope, como para quem você está enviando, aí você pode também, não precisa repeti-lo, né, dentro da carta, ok? E não é mais necessário fazer referência ao assunto tratado na carta. Isso também varia de manual de empresa para empresa. Tem empresa que ainda cobra isso, que coloque lá o assunto. Tem outras que não. Então, eu estou colocando aqui, né, para a gente ver que tem essas possibilidades. O encerramento. No encerramento, costuma-se utilizar cordialmente e atenciosamente, seguido da assinatura do remetente e o cargo. Então, lembra lá que eu falei do fecho? O fecho vai ser a utilização dessas palavras aqui, ó. Cordialmente ou atenciosamente, lá no finalzinho do texto. Bom, existem 3 tipos de cartas comerciais. A carta de solicitação, que seria uma carta de solicitação. Como o próprio nome diz, solicitar quer dizer pedir alguma coisa. Então, uma carta de solicitação, ela solicita, pede alguma coisa. Carta de informação seria para informar, né, alguma coisa. E a carta circular, por que ela recebe esse nome? De repente, eu preciso escrever uma carta, a mesma carta, o mesmo conteúdo, né, para vários destinatários. Então, eu faço uma carta circular, que é o mesmo texto para destinatários diferentes. É como mais ou menos, não sei se vocês já receberam, mas lá na minha casa, volta e meia, eu abro lá, tem uma cartinha de um político, né? E aí, quando você abre, e se o meu vizinho recebeu a mesma carta, é o mesmo texto, da mesma pessoa. Então, é um tipo de carta circular. É o mesmo texto que é disparado, né, para vários remetentes, para vários destinatários, né, o mesmo assunto, o mesmo conteúdo. Então, é chamado de carta circular. Bom, agora nós vamos ver um exemplo de carta comercial. Vejam só, aqui em cima aparece o logotipo da empresa, né, com a identificação da empresa, ó, Cooperar Comércio de Alimentos. E aí logo em seguida vem a data, como eu disse, vem o local, né, no caso aqui Colorado do Oeste, 8 de junho, olha o mês aqui escrito com letra minúscula, é assim mesmo, de 2016. Depois de 2016 tem que ter o ponto. Senhor Manuel da Silva. Esse aqui, ó, o que foi utilizado de pronome de tratamento? Senhor. E aí, como vocativo, prezado senhor. Comunicamos que, a partir do dia 30 de junho de 2016, estaremos atendendo em nosso novo endereço e telefone. Avenida Paulo de Assis, 1556, Centro, Colorado do Oeste. Aí o telefone, né, tal. Aproveitamos a oportunidade para nos desculparmos por eventuais transtornos que possam ocorrer nos 2 ou 3 dias da mudança e colocamos-nos à inteira disposição no que se fizer necessário. Atenciosamente, Maria José de Moura, gerente comercial. E ali tem o endereço, então,
da empresa, o atual, né, que está mudando. Então, aí, gente, nós temos um modelinho de carta comercial. Lembra lá que nós vimos que tem 3 tipos de solicitação, de informação e a carta circular, né? Esse tipo de carta aqui, como nós poderíamos classificar? Poderia ser tanto uma carta de informação, né, que está informando o endereço, e se essa empresa resolveu mandar a mesma informação para vários destinatários, né, e aí também uma carta circular, porque ela está informando a mudança de endereço, seria interessante ela informar para todos os clientes, fornecedores, né, então ela poderia fazer uma carta circular nesse sentido, para entregar essa mesma cartinha para várias pessoas, né. Outro exemplo, carta circular número 354 de 2004, Caixa Econômica Federal. Aí aqui, gente, elas já seguiram outro modelo, né? Que a data apareceu aqui embaixo em vez de em cima. E colocou aqui o assunto, procedência, de onde veio a carta? Do Departamento Central de Organização e Métodos. Assunto, utilização de impresso com a nova imagem visual da CEF. Aí. Vamos lá para o texto. O chefe do Departamento Central de Organização e Métodos, DEORG, no uso de suas atribuições, baixa presente circular. 1. A implantação da nova imagem visual dos impressos de unidades da matriz e filiais será feita com exclusividade sob orientação do DEORG. Por meio de anexo presente circular, serão fixadas as normas de utilização dos novos impressos no estoque remanescente com a imagem antiga. Esta circular entra em vigor nesta data. Aí tem fulano de tal, chefe, fulano de tal, adjunto. Bom, agora nós vamos ver o ofício. Eu disse que a carta comercial, ela é emitida por instituições, né, por empresas privadas. E o ofício é por órgãos públicos. Então, de acordo com o manual da Presidência, de redação da Presidência da República, o ofício tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública, entre si e também para particulares. Então, os órgãos públicos, eles emitem ofício, tanto para outros órgãos públicos, quanto para uma empresa particular. Na empresa privada, ele só é utilizado quando dirigido ao serviço público, tá? Então, algumas vezes as empresas privadas também emitem ofício, se elas estiverem emitindo para um órgão público. Bom, aqui nós temos um exemplo de ofício. Então, aqui, o timbre, né, a logomarca do Governo Federal, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. E aí, normalmente, vem a identificação do tipo do documento aqui em cima, né, o ofício, o número, o ano que ele foi emitido, o setor e a instituição. Então, aqui o Instituto Federal de Sergipe, né? Então, Aracaju, 8 de setembro de 2010. Ilustríssimo senhor Antônio Robson de Souza, presidente do Sindicato dos Policiais Federais. Aí, cumprimentando-o cordialmente, vimos, através deste, agradecer a presença de Vossa Senhoria na solenidade de abertura da Semana da Pátria no nosso Instituto, o que foi de grande valia para a nossa comunidade, especialmente para os nossos educandos, quanto à importância de valores morais e civis. Mais uma vez, reiteramos vossos votos de estima e apreço, reafirmando nosso interesse em estreitar os vínculos dessa instituição com as demais órgãos e entidades em nossa sociedade. Aí eu fecho aqui, atenciosamente, Ailton Ribeiro de Oliveira, reitor. Então, nós temos aqui um modelo de ofício, né? Aqui temos um outro um pouquinho maior, que também já tem uma outra estrutura, que ele colocou a data, o número do ofício. E lembra lá que eu falei, é semelhante na carta comercial, aqui aparece um endereço, né, no ofício. Então, não é obrigatório, né? No manual da Presidência da República, ele coloca que pode-se colocar esse endereço aqui, mas em alguns manuais ele já recomenda que pode ser retirado, uma vez que está no envelope do documento. E aqui o assunto, o vocativo, né, magnífico reitor, porque esse documento está sendo mandado por o reitor, aqui a assinatura do reitor, o fecho, então também uma estrutura de ofício.
Bom, entendido o que é ofício? Então, o ofício é um documento, né, que é emitido em órgãos públicos, para outros órgãos públicos ou para instituições privadas, com a finalidade, né, de tratar de alguma coisa mais administrativa e segue essa estrutura aí que nós vimos. Agora, nós vamos para um outro gênero textual que é muito utilizado, que é muito importante, que é a ata. Inclusive, vocês vão ter depois, né, já vou adiantar, lá para o segundo semestre, vocês vão ter que fazer uma cooperativa, né? E para isso vocês vão ter que fazer uma ata. Então fiquem ligadinhos nas dicas, nas orientações de como fazer uma ata, para que serve uma ata, porque vocês vão, durante o curso, utilizar esses conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui, já começar a colocar em prática. Além do que, nós vamos trabalhar isso nas nossas atividades. Atividade de sala vai ter questões sobre isso, sobre esses gêneros textuais que nós estamos estudando aqui agora. Então, vamos ver como é que funciona uma ata, como é que ela está estruturada. Primeiramente, o que é uma ata? A ata é um registro de forma exata e metódica de relatos, fatos e deliberações ocorridas em uma reunião, encontro ou assembleia. Ela é um documento de valor jurídico, né? Então, tudo que está ali tem validade, normalmente ela é reconhecida em cartório. E tem duas formas mais comuns de ata. A forma tradicional, que é utilizada por órgãos do governo, e a forma moderna, que é utilizada por pequenas e médias empresas do cenário atual. Então, assim, e você pode utilizar ou escrever, né? Existe ainda o livro ata, que é um caderno, um livro preto, de capa dura, com as folhas numeradas, né? Que você pode escrever as atas, ou ainda fazer de forma digitada. Então, digitar lá a ata, depois colher as assinaturas e, claro, arquivá-las, né? Para ter o registro delas. Então, arquivar a ata. Bom, o que deve ter numa ata? A ata deve ter o dia, o mês, o ano e a hora da reunião, grafados por extenso. Então, logo no início da ata, você já diz o que dia que aconteceu, porque a ata você vai registrar informações, decisões tomadas numa reunião. Então, de início, você já diz que dia que aconteceu essa reunião, que mês, que ano, que hora. Tudo isso escrito por extenso, ou seja, você não vai colocar o numeral cardinal, você vai escrever como a gente lê o número. O local da reunião, a relação nominal dos presentes à reunião e a pauta, também chamada de ordem do dia, que é o assunto que foi tratado nessa reunião. Então, isso também tem que estar logo no início. Quem estava presente, né, principalmente quem é que está comandando a reunião, quem são o presidente, o secretário, quem é que está presidindo essa reunião, quem é que está à frente, né? A pauta, o que está sendo tratado nessa reunião e o fecho da ata, que é o encerramento. Ela não deve conter parágrafos, nem pular linha, nem escrever até a metade da linha. Então, tem que ser sem parágrafos, sem pular linha, sem linhas incompletas, você tem que escrever de uma margem a outra continuamente. Não pode ter emendas ou rasuras, então não pode, porque senão ela perde o valor. E os números são grafados por extenso, como eu falei, pode ser manuscrita ou digitada, mas sempre numeradas. Então, vocês abriram uma cooperativa, aí vão fazer uma ata na reunião de abertura da cooperativa, a ata de número 1. Primeira reunião depois disso, depois já é a segunda reunião, a ata número 2. Aí assim vai seguindo a sequência, né, de numeração. E ela sempre deve ser assinada pelo presidente. Presidente, gente, é quem é escolhido para ficar à frente da reunião, para dirigir mesmo a reunião. Então, esse é o presidente. E o secretário, ele pode ser nomeado lá na hora, entre os demais, porque como o secretário é o responsável por escrever
ou como o termo técnico que se utiliza, né, lavrar a ata, ou seja, escrever, registrar a ata. Então, o secretário tem que ser uma pessoa diferente do presidente, porque enquanto o presidente vai conduzindo a reunião, ele já vai anotando tudo que está acontecendo. Então, para não ficar, não atrasar, para facilitar essa coisa, então o secretário e o presidente são pessoas diferentes. E o documento tem valor jurídico, né? A ata tem valor jurídico. Agora nós vamos ver um exemplo de ata. Olha só, logo no início você identifica, ó, a ata número 23. E aí coloca o título da ata, porque depois provavelmente você vai ter que consultar lá nos arquivos uma decisão que foi tomada, né, numa dessas reuniões. E se você identifica o número da ata e o título, né, por exemplo, o título você pode colocar de acordo com a pauta lá da reunião. Essa reunião foi para escolher o líder de sala. Então, a ata número 1, escolha do líder de sala. Que daí fica mais fácil. Quando você pegar o livro ata, isso aí foi naquele dia lá da reunião do líder de sala. Então, você já consegue localizar. Então, a ata, por exemplo, quando se tem um concurso público, o Enem, vamos ver o Enem. Quando se tem o Enem, que os alunos vão lá, né, fazer a prova, o fiscal de sala, que é aquela pessoa que aplica a prova e que está ali fiscalizando, no final, ele elabora uma ata. O que é essa ata? Ele faz um relato de como aconteceu a aplicação de prova. Ele diz quantos estavam presentes, quantos faltaram, se tinha algum problema de impressão com a prova, se algum candidato causou algum problema, se tudo ocorreu na normalidade, né? Então, a hora que começou a prova, a hora que finalizou, e depois ele assina isso. E aí, isso é importante, porque se alguém falar, houve fraude. Não, se tivesse fraude, ele tinha comunicado ali, né? Então, a ata, ela tem essa finalidade. Por exemplo, na sala de aula, se alguém quisesse para, né, legalizar, registrar e depois não ter problema, eu não estava aqui quando escolheram esse líder. Não, estava todo mundo aqui presente, nós fizemos a ata, está aqui a decisão. Então, nessa ata, por exemplo, para escolher o líder de sala, colocaria lá o nome dos candidatos, onde aconteceu a reunião, quando, né, o nome dos candidatos, quem é que estava conduzindo a reunião, quantos votos teve cada um, esse tipo de coisa. Porque daí se alguém viesse questionar, mas eu não escolhi fulano. Não, a maioria escolheu. Se você não veio, né, aí é outro problema. Ou às vezes até a pessoa veio e esqueceu, né, que ela estava ali na reunião. Aí tem como comprovar através da ata. Aí nós vamos voltar aqui para o nosso exemplo, que é uma ata de uma reunião de constituição do Conselho de Produtores Rurais, Industriais e Indústrias de Leite do Cone Sul de Rondônia. Vejamos, no dia 25 de outubro de 2016, às 14h30, na sede do Sindileite, Sindicato das Indústrias de Laticínio de Produtos derivados do leite do Cone Sul, na Avenida Paraná 2799, Jardim Dourado, na cidade de Vilhena, Rondônia, reuniram-se produtores de leite, representantes de laticínio do Cone Sul de Rondônia. Inicialmente, a reunião foi conduzida por Júlio Rocha Parmegiani, presidente da Comissão Técnica de Leite da Emater Vilhena, Márcio Souza Andrade, presidente do Sindileite, que agradeceram a presença de todos e nomearam como secretário do Conselho Raimundo Nonato Mota, secretário executivo do Sindileite, que lavrou esta ata. Em seguida, houve a presença dos professores do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Colorado do Oeste, Lidiane Silveira Linhares e Abílio Costa, responsáveis pela metodologia Inovar, sendo ela coordenadora e ele coordenador do termo de convênio de cooperação técnica Sindileite e IFRO. Na sequência, foi lida a pauta da reunião composta pelos seguintes assuntos. Primeiro, fundação do Conselheite, Cone Sul e posse dos membros indicados para constituir a diretoria. Segundo, a aprovação do Estatuto do Regulamento do Conselheite Cone Sul. Terceiro, estabelecimento do calendário de reuniões do segundo semestre de 2016, atendendo ao item da pauta, foi aprovado por manifestação dos presentes e constituição do Conselho dos Produtores Rurais e Indústrias de Leite do Cone Sul de Rondônia, Conselheite Cone Sul. Em seguida,
seguida, foram empossados os membros indicados para diretor-geral. Rafael Serafim, como diretor financeiro, Reginaldo Barbosa, e como diretor comercial, Aderbal Almeida. Prosseguiu-se com a leitura do Estatuto e Regimento que foram aprovados por unanimidade pelos presentes. Depois, o diretor-geral do Conselho, recém-empossado, tomou a palavra e agradeceu o apoio de todos. Explanou sobre a importância do Conselho e de ações necessárias para a estruturação do setor leiteiro no Cone Sul de Rondônia. Em seguida, apresentou-se um calendário de reuniões para o segundo semestre, que foi aceito com pequenas alterações. Segue anexo. A reunião foi encerrada às 16h30, lavrando-se a presente ata, que depois foi lida e aprovada. Foi então assinada por todos os presentes. Aí, na sequência, ou vem aqui embaixo, né, a assinatura de todos que estavam presentes, ou se... colocando a assinatura de todo mundo, que pode ser lado a lado, ou se você já tiver a relação nominal, coloca lá digitado o nome de cada um que estava presente, e aí cada um vai e assina ao lado do seu nome. Também é outra possibilidade, tá? E aqui nós temos um outro exemplo de ata. Essa ata aqui já serve mais ou menos como um formulário, né? E aí você vai preenchendo só com os dados necessários. Então, ó, ata da Assembleia Geral de Definição de Ramo. Quando vocês forem abrir lá a simulação de abertura de cooperativa. Então, vocês vão seguir esse modelo aqui. Ela praticamente já está pronta. É só ir aqui nesses espaços pontilhados, completando com as informações que estão indicadas no parênteses. Ó, por exemplo, você vai escrever por extenso. 10, 5, 9, que horas? Do dia tal. Então, vai preenchendo aí, dizendo a finalidade, o objetivo. Então, tá tudo explicadinho aqui, aí a assinatura do presidente, do secretário e dos membros. Então, esse aqui é um modelo para se fazer uma ata para a definição de ramo. Isso quando, claro, né, quando vocês forem montar a cooperativa, aí faz uma reunião, uma assembleia para definir as coisas e tudo que for decidido nessa assembleia vai ser registrado nessa ata. Bom, agora nós vamos ver o requerimento. O requerimento é um documento no qual o interessado, depois de se identificar e se qualificar, faz sua solicitação à autoridade competente. Só é usado a se dirigir ao serviço público. Então, requerer é fazer um pedido, né? Então, o requerimento é um instrumento do cidadão. Nele se faz solicitação de direito que a pessoa, ou um grupo de pessoas, ou empresa consideram tê-lo. Então, por exemplo, aqui no IFRO, nós temos um formulário padrão, que daí o aluno perdeu uma prova, né? Ele estava doente, faltou no dia da prova, aí ele preenche o requerimento solicitando a segunda chamada. Aí ele anexa lá o atestado, né, o atestado médico, para ele ter o direito, né, de fazer a prova. Então, o requerimento é uma solicitação que você faz, requerendo alguma coisa que você tem por direito. Olha aqui um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, mandado para o secretário da Fazenda da Prefeitura do município de Porto Velho. Anas Artesanatos, localizado na Rua Abóbora. Olha, ela se identifica, né? Coloca lá um endereço, um número, o bairro, nesta cidade, CNPJ, inscrição estadual. Aí é o pedido, ó, vem requerer. Aí ela vai descrever qual é o pedido dela. O que ela quer? Quer a revisão do valor cobrado no carnê do IPTU, pois há um erro de cálculo devido à metragem incorreta do imóvel identificada no carnê. E aí ela manda em anexo a cópia da certidão narrativa do imóvel, que vai mostrar que houve o erro, né? E aí nós temos normalmente no final tem essa expressão, nestes termos, pede deferimento, mas em alguns manuais ele é abolido, né? Não usa. Porto Velho, aí a data e depois a assinatura, tá? Aqui nós temos um outro modelo de requerimento, é esse estilo formulário que normalmente a gente encontra em alguns órgãos públicos. Esse aqui é lá na Secretaria de Serviços Municipais, né? Onde a pessoa que tem interesse em ter uma barraca na feira preenche lá com seus dados e solicita, envia para a prefeitura. Então já está o formulário mais ou menos e aí você vai só complementando seus dados. E aí,
quem quiser saber mais, ó, nós temos essas referências aqui para vocês consultarem, ok? Lá no AVA, nós temos o caderno da disciplina, que vocês podem consultar, que tem também modelos, que tem definições. Fora isso, nós temos as atividades de sala para vocês fixarem esse conteúdo que vocês vão trabalhar. Nós vamos trabalhar com carta comercial, com ata. Então, nós vamos ter esse tempinho, né, para vocês fazerem essas atividades. Eu tenho certeza que vocês vão se sair bem, porque vocês estavam atentos à aula de português instrumental. E com certeza entenderam o que é uma ata, o que é um requerimento, o que é uma carta comercial, né? Então, esperamos que vocês façam as atividades. Daqui a pouquinho nós voltamos para fazer a correção. Aguardamos a participação de vocês, né, professora? Aguardamos sim. Eu queria agradecer a professora e os alunos presenciais, a professora presencial Silvana, da Escola João Paulo II, que pertence ao distrito de Brinaf, lá de Machadinho do Oeste. Eles estão participando e contribuindo com muito carinho das nossas aulas. Obrigada, gente. Eu estou aqui no chat, aguardando as respostas de vocês e todas as dúvidas após o nosso intervalo. Então, até já. Já nós voltamos para conferir, então. Olá, estamos aqui de volta para conferirmos as atividades, vermos as participações de vocês e vamos então ver como é. Olha, na nossa atividade de hoje, nós temos a primeira questão é sobre a carta comercial, né? Vejamos. A carta comercial que apresentamos a seguir é igual a milhares quanto à linguagem. Aponte os defeitos que ela apresenta. No mínimo 4. E aí, vocês conseguiram identificar? Os alunos da professora presencial Marisete Maria Pereira, lá de Rolim de Moura, disseram que o nome do mês com letra minúscula. Olha, muito bem, né? Olha, então aqui, Cacoal 7 de julho. Olha o erro cometido aqui, tá com letra maiúscula e tinha que ser minúscula. Mais algum? Também disseram aqui, professora, que a preposição para não é mais utilizada antes do nome do destinatário. Aí, gostei de ver. Então, esse para aqui, ó, não é necessário. Mais alguma? Chegou aqui para a gente também que o endereço do destinatário não precisa constar na carta, só no envelope. Isso mesmo. Então, então achamos 1 aqui do mês, 2 do para, 3, o endereço que não precisa estar aqui, né? Outro pontinho, olha, tá faltando a pontuação aqui depois do ano, então era para ter um ponto final aqui depois do 2016, né? Mais algum, professora, que acharam aí? Os parágrafos não precisam ser marcados pelo tabulador. O que é parágrafo marcado pelo tabulador? Esse espaço aqui, ó, que tá tendo entre a margem e a escrita. Então, isso aqui não precisa ter, né? Você pode escrever todos aqui alinhados e só pular uma linha. Muito bem, então achamos mais um. Aqui o 4, aqui o 5, mas tem mais, tá? A gente colocou no mínimo, mas tem mais. Um outro que a gente pode identificar aqui, ó, esse senhor Carlos Melo, né? Então, assim, por que não precisa? Porque o destinatário sabe que o seu representante chama-se Carlos Melo, né? Então, não precisa ele estar repetido aqui. Então, aí é desnecessário. Então, achamos aí os probleminhas que temos nesse texto, ok? Muito bem, gostei de ver a participação de vocês. Vamos para o próximo?
Então, só para conferir as respostas, você que acompanhou o que eu disse, primeira coisa, primeiro erro que nós identificamos foi que o nome do mês está com a letra minúscula e que após o ano tinha que ter um ponto final. Segundo erro, a palavra para, ela não deve ser utilizada mais antes do nome do destinatário. O endereço não precisa constar na carta, porque já aparece no envelope. Os parágrafos não precisam ser marcados pelo tabulador, podem ser indicados pelos espaços duplos. E o destinatário sabe que o seu representante chama-se Carlos Melo. Ou não se repete o cargo, ou não se repete o nome. Ok? Agora vamos para a questão... Ah, sim, tem mais, ó. Para que repetir o número do cheque, a data e o nome do banco se o destinatário deve saber pelo menos onde está gastando seu dinheiro, não é verdade? Então, informações desnecessárias. E se o remetente tivesse mais para o momento, ele logicamente não diria. Se não tem, não é preciso dizer que não tem, né? Então já é óbvio. E outra coisa, não precisa escrever despedimos-nos, né? Que aparece lá no finalzinho. É desnecessário. Então, são todos esses probleminhas que tinham na carta, mas vocês precisavam colocar apenas 4. Vamos lá para a questão 2. Olha a situação que nós temos aqui. Marcos trabalha como diretor de uma grande empresa privada. Ó, empresa privada, gente. E precisará encaminhar um documento para uma instituição pública. Qual será o tipo de texto técnico enviado? Professora Grace, nós temos alguma participação aí? Sim, professora. Os alunos estão me dizendo que é um ofício, que é a letra A. E está correta a resposta. Então, quando a gente precisa se comunicar, né, de uma instituição pública, sempre enviaremos um ofício. Vamos para a próxima pergunta. Na questão número 3, nós queremos saber sobre as características do texto ata. Nós precisamos assinalar a alternativa incorreta. Lá na letra A, diz assim, números são grafados por extenso. Sim, nós aprendemos que os números devem ser grafados por extenso. Não podem aparecer os numerais cardinais em uma ata. Ela deve ser escrita sem parágrafos, emendas ou rasuras. Perfeito, nós vimos que não tem paragrafação na ata, não pode rasurar também. Não possui valor jurídico, vamos deixar isso de lado. Letra D, assinada pelo presidente e secretário e os demais presentes. Vimos sim que o presidente é quem está conduzindo a reunião e quem é o secretário, é quem está lavrando a ata e todos os demais presentes concordando com o que foi acordado durante essa reunião e registrado em ata. Todos assinam. Deverá constar dia, mês, ano e hora da reunião, grafados por extenso, local da reunião, relação nominal dos presentes, a reunião, pauta, ordem do dia e fecho da data. Perfeito. Acredito que esse parágrafo, inclusive, resume o que é uma ata. Então, voltamos à alternativa incorreta, é a letra C. Muito bem, isso mesmo. Então, quem marcou a alternativa C, marcou corretamente. Vamos para a próxima questão. Vamos lá para a questão 4. Então, a questão 4 pedia para reescrever, né? Reescrever, dar uma nova redação ao texto, adequando as características do gênero ata. Então, aqui é uma ata, porém a gente está percebendo que não tem algumas coisas, não está adequado ao gênero, possui alguns problemas. Vamos ler, depois a gente vê a resposta. Ó, às 9 horas do dia 24 do mês 9 do ano de 2015. Epa, o que a gente viu lá? Que o dia, a hora, o mês e o ano devem ser escritos por extenso, e aqui não está. Reuniu-se a diretoria do Grêmio Estudantil Rui Barbosa da escola
Estadual Jair Ferreira. Na pauta de reunião foi discutida a apresentação posta sobre a autorização da implantação da oficina de xadrez à direção da escola para os alunos da escola a ser realizado no horário contrário às aulas, o que foi aprovado por unanimidade. Então vejam, esse espaço aqui, ó, não é desnecessário, né? Não pode haver esse parágrafo, e nem sobra aqui, ó, linha em branco, sobra de linha, restante de linha em branco, aqui também não. Então, isso aqui não está correto. Aqui, de novo, olha, espaço aqui do parágrafo, que não deve ter. A segunda questão de pauta foi a solicitação do uso da quadra de esportes da escola aos finais de semana, que foi aprovada pela maioria dos presentes. Olha, de novo, esse monte de espaço aqui em branco, não pode. E aqui, de novo, o parágrafo, né? A reunião foi presidida por Anderson da Silva, presidente do Grêmio, e por mim, Lauriane Castro, secretária. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e após lida e achada conforme, foi por todos presentes assinada. Gente, achada conforme é outra forma de encerrar a ata, não tem problema não. Você pode dizer, esse achado conforme quer dizer que todo mundo concordou, acordou, né? Então, não tem erro aí não, tá certinho. Agora vamos ver como a ata deveria ser reescrita para que ficasse de forma adequada quanto ao padrão da ata. O que há de surpreendente, assim, o que há que ser pensado sobre a ata é que normalmente vocês serão surpresos com a escrita da ata. Normalmente o presidente chega e escolhe aleatoriamente no grupo e fala: redige uma ata. Então, vocês devem sim estar preparados para redigir esse tipo de documento oficial. Então, fiquem atentos à não paragrafação, como vocês conseguem observar ali. Vocês conseguem ver que nós temos aqui todas as frases estão alinhadas, sem paragrafação. Percebam que os numerais que estavam de forma cardinal agora são escritos por extenso e que uma frase vem logo em seguida da outra, escrito de forma impessoal, direta, concisa, assim como todos os documentos oficiais. Numa leitura rápida, nós temos às 9 horas do dia 24 do mês de setembro do ano de 2015, reuniu-se a diretoria do Grêmio Estudantil Rui Barbosa, da Escola Estudantil Jair Ferreira. Muito importante começar logo após a data, se referindo às pessoas que participam dessa reunião e o que elas estão deliberando. O que elas deliberam é a pauta da reunião, o que vai ser discutido nessa reunião. Na pauta da reunião foi discutida, olha só, a apresentação da proposta sobre a autorização da implantação da oficina de xadrez à direção da escola. Prestem atenção que a gente é muito cuidadoso a seguir a forma normativa da língua. É um documento oficial. A gente aprendeu que a função da língua é comunicar, mas para a forma escrita devemos seguir o padrão, a norma. Para os alunos da escola, a ser realizada no horário contrário às aulas, o que foi aprovado por unanimidade. Aqui percebemos já o que foi decidido, o que foi deliberado nessa reunião e o que precisa ser lavrado, registrado em ata. A segunda questão de pauta foi a solicitação do uso da quadra de esportes da escola aos finais de semana, que foi aprovada pela maioria dos presentes. Mais uma questão aprovada e deliberada em reunião. A reunião foi presidida por Anderson da Silva, presidente do Grêmio, e por mim, Lauriane Castro, secretária. Então, essas informações vêm na sequência, já vem no final da ata. Quem é o presidente, quem é a secretária e quem compôs a reunião. Nada mais havendo a tratar, isso aqui é como se fosse um acordo tácito, uma convenção importante de se colocar no final de uma ata. Foi a presente ata lavrada e, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinadas. Aí as pessoas vão lá no final e assinam, autorizando, dizendo que estão de acordo.
Ok, aí só para salientar, né, que aqui era para estar também alinhado aqui nessa margem, como está, aqui do lado esquerdo, do lado direito também era para estar alinhado, né? Então houve aqui um probleminha de formatação, mas as duas margens, elas têm que estar, o texto tem que estar alinhado às duas margens, ok? Bom, agora eu quero relembrar vocês das atividades de percurso. Então nós temos a tarefa de comunicação e linguagem, né? Que está disponível aí para vocês desde o dia 2, para vocês responderem até o dia 30 de agosto. E temos também o questionário, que é sobre correspondência comercial, o conteúdo dessa nossa aula, né? E que não encerrou aqui, tá? Nós vamos continuar com correspondência comercial na aula 4. E esse período para vocês responderem é do dia 9, né? Começou o prazo de vocês até o dia 30. Então, até o dia 30 vocês terão para responder estas questões, ok? Então, assim, na aula que vem, e aí lembrando que vocês podem responder tanto lá no AVA, quem já tem o acesso, ou por escrito, né, impresso, e entregar para o professor presencial. O que não pode é deixar de fazer as atividades, né? Porque as atividades são importantes, porque é o momento que você está exercitando, que você está revisando o conteúdo da disciplina, que você está acompanhando, né, os conteúdos para a gente fixar e se sair bem na prova, não é verdade? Então você não pode deixar de participar desse momento, ok? Vamos relembrar algumas coisinhas que nós vimos na nossa aula de hoje. Eu queria agradecer a participação dos alunos da professora Lucinéia Miranda Batista, que disseram que os alunos aprenderam muito, inclusive ela, professora. E também queria mandar um oi para o professor Justino, que diz que o professor Justino sempre participa bastante do nosso chat. E por último, queria agradecer a participação do professor Edisonir de Oliveira, lá de Buritis. Obrigada, gente, pela participação, pelas respostas enviadas aqui no chat. Vocês são a pedra fundamental aí para que tudo isso aconteça. Continuem participando, nós estamos muito contentes, muito satisfeitos com os resultados das nossas aulas de português instrumental. É isso aí. Vamos revisar então, relembrar o que nós vimos na nossa aula de hoje. Então nós vimos que entre os gêneros textuais, né, a carta comercial ela é importante porque ela é emitida, né, no serviço privado, né, na empresa privada, para se comunicar com outras empresas, né? E ela contém os seguintes elementos. Vamos lembrar? O timbre da empresa, que aparece logo lá no alto da página, o local e a data, o destinatário, que é para quem você está enviando o texto, o vocativo, que é a forma de tratamento, né, para a pessoa com quem você está falando, o texto em si, que vai dizer, né, o assunto do seu texto, e o fecho, que é aquela palavrinha lá que encerra o documento, e a assinatura, claro, de quem está enviando essa carta. Lembrando que o mês, como vocês viram lá na atividade que nós respondemos agora, o mês sempre com a letra minúscula, o ponto depois do ano, não se usa mais o para, os parágrafos não precisam ser marcados pelo tabulador, o endereço não aparece mais no envelope, não é necessário fazer referência ao assunto e no final, como é que a gente encerra? Com cordialmente ou atenciosamente. Então, para encerrar o texto, ou usa a forma cordialmente ou atenciosamente. Quais são mesmo os tipos de carta comercial que existem? Solicitação, informação e a carta circular. Solicitação para fazer um pedido, informação para informar e a circular é aquela carta que você vai mandar a mesma carta, o mesmo conteúdo para todo mundo, né? Então, é a carta circular. E aí nós vimos aqui o modelo de carta
comercial, né? Então é mais ou menos essa estrutura. Aqui, ó, a logomarca da empresa, a identificação, local e data, para quem você está mandando, o vocativo, o texto. Aqui o fecho, ó. Como é que essa aqui fechou? Atenciosamente. O nome de quem está mandando a carta e o cargo. Então essas são as características da carta comercial. E aí nós vimos o ofício. O ofício, então, é emitido por quem, gente? Por órgãos da administração pública, entre si e também com particulares. No caso da empresa privada, ela só vai emitir um ofício se ela estiver se dirigindo ao serviço público, tá? E a estrutura é semelhante à da carta. Então, você, da carta comercial, com a diferença é que você tem que identificar que tipo de documento é logo aqui em cima, colocando a numeração, que é feito o controle lá na instituição, né? O ano de emissão e o setor que está enviando. Aí vem a data, o local e data, o pronome de tratamento, o nome para quem você está enviando. E aí o texto em si, o fecho, a assinatura da pessoa e o cargo, tá? Então, esse é o formato do ofício. E aí, nós vimos também a ata. Então, a ata, que é um registro. O que você vai escrever na ata? O que foi decidido, o que ocorreu numa reunião, numa assembleia. Tem valor jurídico, ela pode ser escrita, pode ser manuscrita ou digitada, ela é assinada pelo presidente, secretário e os demais presentes, né? Não deve ter parágrafos, nem emenda ou rasura. Aí fizeram uma pergunta aqui. E se por um acaso a pessoa, né, está escrevendo a ata lá naquele livro, manuscrita, e errou. Era o nome de uma pessoa lá e ela escreveu errado, ou era uma informação que ela escreveu errado e só percebeu já depois. O que ela faz? Lá mais à frente, né, não vai passar o corretivo, não pode rasurar. Então, o que ela faz? Escreve assim: onde está escrito tal, e coloca a informação que ela colocou errada, leia-se ou entenda-se, que é uma forma de corrigir sem rasurar. Então, essa correção pode ser feita dessa maneira, tá bom? Então, ela faz essa observação que determinada informação que foi escrita assim tem que ser entendida, ou a forma correta é de outra maneira. Então, essa é a forma de corrigir uma informação que está na ata, sem passar corretivo, sem passar a borracha, tá bom? Porque não pode, senão ela vai perder o valor. Mas se você colocar a observação desta maneira, as pessoas vão entender e não vão desconsiderar o valor do documento. Aí vamos aqui no slide para a gente observar a forma, ó. Então, essa é a forma correta, gente. Lembra que eu falei? Ó, tanto nessa margem como nessa, o texto tem que estar aqui, ó, obedecendo a margem, sem espaço entre as linhas, sem espaço no meio do texto, né? Então, deve ser escrito dessa maneira. Ah, mas professora, apareceu o número da cidade, da casa lá em numeral e não por extenso. Aqui não tem problema, mas a data, o dia, o mês, a hora tem que estar assim, ó. Eu usei o número aqui também, né? Para enumerar os tópicos da reunião, mas também não tem problema. Mas ali no início tem que ser por extenso, tá? E também, ó, tudo em seguida, não pode ter espaçamento, né? Ou linhas incompletas no decorrer do texto. Lembrando que todo final tem que ter esse encerramento, que é: lavrando-se a presente ata que depois foi lida. Isso é de praxe, tem que aparecer. Então, foi assinada pelos presentes. Como na nossa atividade, né, foi encerrada aí, e todos acharam conforme, tarará, e assinaram. É uma outra forma de terminar, mas também é adequado, tá? Então, a gente tem que pensar, não esqueçam que a ata, ela não tem parágrafo, não tem espaçamento, não tem linha em branco, e para não errar mesmo, tá bom? Porque com certeza, como eu disse, vocês vão ter que usar, né, esse modelo para depois escrever o texto. E aí, eu gostaria de relembrar algumas qualidades do texto. Quero ver quem é que está lembrando aí. Nós dissemos no início da aula as características, as qualidades de um bom texto. Quem lembra lá comigo? A clareza,
né? A concisão, a clareza. Você tem que ser claro no seu texto, da sua mensagem, no texto do seu documento. A pessoa tem que ler e entender o que você queria dizer, né? Isso é ser claro. A concisão, usar poucas palavras. Então, se você pode dizer tudo que você tem para dizer em 20 linhas, não vai escrever 2 páginas, né? Então, por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, tudo rápido, né? Economia de tempo, de tudo, todo mundo anda correndo, então, economia também com as palavras. Eu procuro passar a mensagem de forma breve. A impessoalidade, então o uso da terceira pessoa, não ficar usando sentimentalismo, emoção lá no documento. E lembrando que quando você está escrevendo o documento, né, por exemplo, quando eu escrevo um documento, não sou eu, Ana Cláudia, falando, mas a empresa que eu estou representando ou a instituição que eu estou representando. Então, a impessoalidade, nesse sentido, quando você está mandando um documento desse, você está representando a instituição, ok? Então, nós vimos a objetividade, que tem a ver também com a concisão, né, que é ser objetivo e direto ao ponto. Não ter a contradição, então, ter cuidado de não, no começo de um texto, falar uma coisa e lá no final você falar o contrário do que você já disse, né? A pessoa vai ficar confusa. E aí, o que está valendo? Então, tem que ter cuidado bastante com essas coisas. Aí a questão do uso da linguagem padrão, tem que ter preocupação com a ortografia, com a concordância, com a regência. Então, mas gente, isso é assim, a gente não deve achar que logo que escreveu de primeira já está bom o texto, né? Então a gente tem que ter consciência de depois que o texto está finalizado, que você já escreveu lá o que tinha que escrever, você tem que fazer a revisão. Vai lá, lê o texto, vê o que precisa melhorar, o que está faltando. Às vezes a gente repete palavras, às vezes a gente esquece de alguma coisa, né? Ou se é digitado, engole letra e tal. Então, é bom ter esse costume de fazer a revisão textual, de corrigir, né? Para não passar despercebido algum erro. Então, a questão da uniformidade. Então, cada texto tem um modelo, um padrão. Eu acabei de falar do padrão, do modelo da ata. Então, siga aquele modelo, siga aquele padrão. Da carta comercial, do ofício. Então, eles devem seguir esse padrão, tá? Então, eu não vou escrever uma carta comercial com cara de receita de bolo, né? Não dá para ser. Professora Grace, tem alguma mensagem aí? Professor, os alunos estão com dúvidas para saber quando vai acontecer a nossa prova. Nossa prova. Então, nós vamos ter semana que vem, nós temos a 4ª aula, né? E aí nós vamos terminar de explicar o conteúdo de redação comercial, que nós já não finalizamos. Nós ainda vamos ver outros tipos de documentos, outros tipos de texto. E a nossa 5ª aula, então, nós vamos fazer uma breve revisão desses conteúdos e em seguida teremos nossa prova. Então, na semana que vem é a 4ª aula, quando nós vamos terminar de ver esses conteúdos, e na outra semana, né, no dia 30, né, que é o prazo até para vocês fazerem as atividades de percurso, no dia 30, o prazo final. No dia 30, então, nós vamos ter a nossa 5ª aula, e também que é a aula de revisão. Nós vamos ter um breve momento de revisão para relembrar, mas não deixe para ver as coisas só na aula de revisão não, tá? Vão estudando, retomando o que nós estamos vendo, que daí logo em seguida da revisão já vai ser a prova. Vocês vão fazer a revisão das 2 disciplinas, vocês vão fazer a revisão de língua, de português instrumental, e logo em seguida nós já teremos a nossa prova. Olha, gente, dia 30 de agosto, véspera do meu aniversário. Boa data para fazer uma prova, né não? Então é isso. Mais alguma mensagem, professora? É isso, professora. Hoje nós tivemos muita participação no chat. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Nós não conseguimos, infelizmente, mandar abraço para todo mundo, mas eu agradeço de coração. Nós ficamos ainda mais motivadas a continuar fazendo um trabalho de excelência para vocês. Com certeza. Então, gente, agradecemos muito a presença e a participação de todos vocês e contamos com vocês na semana que vem na nossa aula de número 4. Até mais. E aí, Tec, entendeu agora o que são correspondências comerciais? Agora sim, cada uma com sua estrutura.
seu estilo e destinada a um tipo de público. A aula de hoje é português, mas vejam só, o TEC gastando seu latim, hein? E vocês, prestaram atenção nessa aula? Hoje vimos alguns tipos de correspondências comerciais, Como a carta comercial, o ofício a ata. e o requerimento. Semana que vem nós estaremos novamente com vocês. Beijos e foquem nos estudos, hein? Tchau, tchau, pessoal!